Porque é lá onde vamos tomar nas garras do demônio aqueles os quais eu vim salvar. Se não fosse pela obra de Cristo, nunca aqueles discípulos, aqueles judeus iriam para tal lugar, para tal região. E talvez eu e você não temos ido aonde Deus quer que nós estejamos, por preconceitos, por medo, por comodidade, por tantos outros motivos. Mas nesta noite, nesta semana de oração, talvez Deus queira falar para mim e para você: filho, há lugares que eu quero que você vá, há pessoas que eu quero que você converse, há pessoas que eu quero que você ore, e há ambientes tão inóspitos que demônios habitam, que eu desejo que você seja um argumento meu e uma luz a dissipar trevas. E aí, quem vai fazer esse chamado de Deus? Os discípulos sabiam para onde estavam indo e aceitaram. E Cristo sabia também exatamente o local onde ele precisava estar. Bom, ao zarparem, os discípulos não estavam apenas navegando nas águas, eles estavam cruzando os mares turbulentos de seus medos e preconceitos mais profundos. Eu imagino esta situação naquele ambiente. O pequeno barco daqueles discípulos, tendo o seu mestre como guia, estavam cruzando regiões, ou indo para regiões que eles ainda nunca haviam ido, regiões que eles não desejavam ir, o inferno de fato. Bom, e as suas expectativas não foram frustradas. Quando lá chegaram, dessa foto, essa imagem, que assustaram, bem feio isso aí, né? Olha só. Mas depois vamos ler os relatos desse texto. Eu queria que você vai perceber que essa imagem está bem bonitinha. Se formos imaginar o relato literal da palavra de Deus. Quando chegaram às margens de Decápolis, eles não foram recebidos pelas multidões habituais, mas sim pela desolação e por homens possuídos de demônios. Muitos pensam, né? Eu já vi alguém dizer assim: olha, tem um local lá, tem uma família, está passando por lutas, alguém precisa ir lá visitar. Eles até pediram visita naquele lugar onde há manifestação demoníaca, onde há arrebatamento de sentidos das pessoas, muitas coisas terríveis. E lá é terreno do inimigo, irmão. Lá não é para ninguém que Deus está lá. Interessante, né? Só que Jesus foi para o inferno na terra, porque havia pessoas que ele queria salvar lá também. Lá era o outro lado. E a pergunta para mim e para você é: qual é o outro lado que Deus deseja que eu vá? Sabe, por que Jesus levou os discípulos até lá? Há muitos motivos e muitos propósitos. Alguns deles era para que Jesus pudesse transformar aqueles discípulos, ensinar a eles verdades, colocar em seu coração e mente fé, amor, e fazer com que eles partilhassem da mente divina. Aqueles que desejam a presença de Deus devem entender que precisam caminhar com Cristo, caminhar com o seu mestre. E muitas vezes o mestre deseja que nós caminhemos com ele para o outro lado. Muitos irão se perder porque estão confortáveis em sua redoma de comodidade, porque estão sentados em um sofá bem confortável, mas não se apercebem que esse sofá, nesse castelo, pertence a Satanás. Ele quer que nós fiquemos ali, bem tranquilos. Mas Cristo, para salvar os discípulos e preparar-lhes, ele levou os discípulos para o inferno, para o outro lado. Ao desembarcar, abre aí, vamos ler agora o primeiro leitura aí, capítulo 5 de Marcos, verso 2 em diante. Pode acompanhar na sua Bíblia aí, ou também pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. No livro Desviado das Nações,
é dito que esses dois homens, se dilaceraram, sua carne estava dilacerada, corria sangue por elas, eles se machucavam, se feriam, gritavam, eles haviam perdido qualquer semelhança humana, pareciam de fato, ou se assemelhavam de fato, com feras e com demônios. Olha o indivíduo, ou os indivíduos, os quais Jesus percorre grande distância para encontrar com eles, para libertá-los, para salvá-los. Eu acho que você não se encontrou com um perfil semelhante. Talvez Deus deseja que nós possamos ter experiências como essas para salvar e sermos salvos. Esta é uma cena terrível, o inferno habitando com os homens. Há situação mais grotesca do que esta? De fato, ali era um local onde nada atraía para o céu. Veja, na parábola da ovelha perdida, essa parábola também nos ensina sobre o nosso mundo perdido. Lá no livro de Jó é revelado de que Deus há outras criações, outros mundos criados. Dentre as suas criaturas, uma só se desviou, se perdeu, foi a terra, fomos nós. E Deus desceu do céu, do paraíso onde era louvado e glorificado por anjos, seu trono eterno. Ele desceu aqui, neste inferno, melou seus pés na lama do pecado, para que pudéssemos tirar desta lama e nos trazer para perto de si. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como eu disse, Jesus estava reconciliando Deus com o homem, reconciliando o homem com Deus, buscando, descendo no fundo do poço para oferecer salvação. E assim ele fazia. E assim ele levou seus discípulos a entender a missão, entender o cristianismo, entender o que é ser chamado, entender o nome do seu mestre. E no inferno para salvar aqueles que estão acorrentados. Veja, eu vou citar aqui algumas verdades que encontram desde as nações nesse capítulo. E a mensageira fala de que aqueles homens repletos de demônios, eles, quando viram a Cristo, correram para adorá-lo. Vamos avançar aqui, a gente vai chegar lá. Mas quando Cristo se faz presente, nada permanece o mesmo. Mesmo em situação tão terrível como essa. Você pode pensar em sua vida, sua história, sua família, seus problemas, suas lutas, suas enfermidades e tantas outras mazelas e cadeias que nos prendem a este mundo, vícios, dentre outros. Cristo, Ele quer nos ensinar que não há prisão que Ele não é capaz de arrombar, de libertar seus filhos amados. Não há quadro tão terrível como esse. Ele foi lá para salvar. Quando Cristo está presente, as coisas são transformadas. Cristo não pode ir contra a nossa vontade, ele só não pode arrombar a porta, mas esses endemoniados, quando viram a Cristo, em sua sã consciência, correram para adorá-lo, antes que os demônios arrebatassem a sua mente. Olha só, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por que eles falaram isso? Porque no verso seguinte é dito: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Veio a ordem antes. Mas quando eles correram para adorar, ali eram os indivíduos presos naquela masmorra satânica, que correram a Cristo por salvação. Quando foram para adorar o Mestre, os demônios os arrebataram sua consciência e sua mente. E Cristo então ordenou: saiam deles, porque a cura chegou, porque a libertação chegou. Olha, interessante o que os demônios falam, né? Para Cristo, no finalzinho do verso, olha, conjuro-te por Deus. O demônio está orando em nome de Deus. Por Deus te peço. Para para pensar nisso. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Já pensou, irmão? O demônio está pedindo para não ser atormentado. Sabe por quê? Porque Cristo atormentava os demônios. E todos aqueles que são fiéis a Deus, com suas orações, com sua fidelidade, amor e sua obra, atormentam demônios. Demônios são expulsos,
seus planos são frustrados, suas vítimas são arrebatadas e eles são expulsos para outros países, para outros lugares, quando há homens e mulheres de oração, homens e mulheres fiéis, comprometidos com a eternidade e não com este mundo. Me recordo de um professor na faculdade que ele dizia: queridos irmãos, queridos pastores, vocês precisam ser atormentadores de demônios, que os demônios possam tremer com suas orações, com suas intercessões. E quando vocês chegarem em um ambiente, um local, uma família, que os demônios possam pensar: vem de novo esse homem, esta mulher, com suas orações, com suas intercessões, com seus clamores, com suas pregações, com seu testemunho. Os demônios são expulsos, são atormentados. Já pensou nisso, irmão? Eu acho isso muito interessante, muito sério. Tem pessoas que fogem dos demônios, mas tem pessoas que atormentam demônios. Quando nós arrebatamos pessoas do inferno e trazemos para Cristo, nós expulsamos demônios daquela família, daquela região. Sabe qual é a tristeza? A tristeza é quando há pessoas que se dizem cristãs, mas em seu lar há presença de demônios, que ficam jogando marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra os pais, pais contra filhos, e é problema em cima de problema. E aí eles estão tão atolados em lutas, dificuldades e problemas que não tem tempo ou condições, pensam eles, não tem tempo nem condições para pregar o Evangelho, porque os meus problemas já são muitos e vai continuar assim, porque Satanás está feliz com o estilo de vida que muitos têm levado. Ele olha assim: esses daí, fiquem tranquilos, eles não oferecem nenhum risco para o nosso planejamento. Para o nosso planejamento. A pergunta para mim, para você nesta noite, meu irmão, é: como é que eu estou para o céu? Eu sou útil para o céu? Eu sou uma ferramenta de Deus? Ou será que eu sou um profundo crítico? Será que eu sempre encontro erro nas pessoas? Ou será que a mentira está em meus lábios? A dissimulação, a infidelidade, a busca pelo prazer, entretenimento e pelo próprio eu? Bom, continuando. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Cristo pergunta, respondeu ele: legião é o meu nome, porque somos muitos. Sabe que uma legião é um agrupamento romano composto por 6.000 soldados. Esse era o nome daqueles demônios, 6.000. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país, para longe. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Imagina a multidão vindo. O que aconteceu? Veja que os porqueiros saíram fugindo com temor, com medo. Não era para tanto, viviam no inferno, e tal manifestação por eles foi confundida com demônios, quem sabe. O milagre foi incrível. O homem foi imediatamente liberto ou libertado. Os espíritos malignos se foram e o homem recuperou sua consciência sã. Que coisa extraordinária. Mas sabe qual é o impressionante ou o triste? É o seguinte: olha o capítulo 5, verso 15 de Marcos, diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Próximo texto, verso 16: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então eles passaram a ter conhecimento dos fatos que ali se desenrolaram. E olha o verso 17: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Você parou para pensar já na incoerência disso aqui, na loucura disso aqui? Ali está um homem. Você vê no texto que dizer que muitas pessoas tentavam conter aqueles demoniados, prendiam, mas ninguém podia contra eles. Eles atormentavam quem passasse por ali, eles assaltavam com suas
com suas práticas demoníacas. E aí vem Cristo, e Ele realiza tal milagre que eles contemplam, é tão extraordinário que eles passam a temer. Dois fatos eles tomaram conhecimento. Primeiro, este homem curou esse endemoniado, que era endemoniado. Um milagre extraordinário. E aí, os porcos também, eles morreram. Prejuízo financeiro. Dois fatos. Quais deles mais chamou a atenção? Ou quais desses dois fatos foram suficientes para que eles correspondessem, que eles tomassem uma atitude, fizessem uma escolha, tomassem uma decisão? Foi o prejuízo financeiro. Jesus, vá-se embora. Mas veja, por que eles não correram a Cristo dizendo assim: Senhor, a minha mãe está doente, o meu filho está doente, venha para impor suas mãos, para curá-los, para abençoar meu lar. Senhor, o inimigo tem feito mazelas em meu lar e minha família, venha para nos proteger, para nos libertar, para cuidar de nós. Mas não há pedidos assim. Pelo contrário, eles querem que tal homem, com tal poder, nunca antes visto, vá embora. Volte para a sua casa, volte para o seu lugar onde ele estava, de onde ele veio. Bom, continuando. Cegados por suas visões de mundo e cegados por suas visões de mundo e medos arraigados, eles não podiam apreciar a obra milagrosa de Jesus. Em vez de alegria, eles reagiram com medo. Em vez de alegria, reagiram com medo. Para as pessoas que viviam em Decápolis, alguém que é do outro lado poderia machucá-las. Você já deve ter visto uma história que, se eu não me engano, é o pastor Bolhão que conta, do garoto e o seu aquário. O pai dele comprou um aquário para ele, deu um peixinho bem bonitinho para ele. E ele amava aquele peixinho de coração. Ele tentava alimentar o peixinho, mas toda vez que ele se aproximava, o peixinho fugia, se escondia dele. Ele ia para a escola e ficava pensando no seu peixinho, ele queria chegar para brincar com ele, para jogar comidinha, mas toda vez que ele se aproximava, o peixinho se escondia. Ele ficou triste, chorando, e o pai perguntou por quê? Porque eu amo tanto o meu peixinho, mas ele tem medo de mim. Eu quero tanto fazer bem a ele, alimentá-lo. Eu quero tanto que ele seja feliz, mas ele tem medo, ele foge de mim. A história se repete. Ali estava a cura, a libertação, ali estava o céu, a luz diante deles. Mas eles tinham medo, porque não compreendiam tal amor. Não compreendiam que aquele do outro lado, apesar de ser diferente, era alguém que vinha para trazer felicidade, transformação e libertação. O medo do desconhecido, o medo do poder transformador que desafia as normas, os poderes existentes, muitas vezes pode levar à rejeição. Algumas vezes, irmãos, em algumas visitas, olhando para pessoas, famílias, sofrendo nas garras de Satanás, o inferno era o que elas viviam. E eu apelava aos seus corações, apelava a eles, a elas, dizia: vocês precisam voltar para os braços de Deus. Vocês precisam tomar uma atitude, uma decisão, voltem para a igreja, abrem o coração, caem aos pés de Cristo. Chorando como dador em mazelas, eles não aceitavam. Tinham medo que Deus poderia requerer deles. Tinham receios das mudanças, transformações que Deus desejava operar em sua vida e família. Ficavam abraçados com alguns vícios, com algumas paixões, e continuavam vivendo o inferno. Eu imagino que Cristo, com lágrimas, apelava: filho, eu conheço o futuro. Vai haver tragédia, separação, vai haver morte, vai haver perdição, deixa eu entrar. E muitos, com as portas cerradas, rejeitam aquele único que pode transformar e salvar. Quantas pessoas, irmãos, para cada igreja que nós temos, de pessoas, há 3 igrejas lá fora que se afastaram de Deus, que efetuam apelos, convites, eles não voltam para Cristo. Uma vez conheci um homem que insisti com ele, orei com ele, sapeando. E graças a Deus ele voltou para a igreja. Mas um dia eu estava na recepção ali e eu se convidei, aguardei ele, falei: eu vou te esperar na porta da igreja, vai lá, eu vou falar, estou esperando. Ele foi de Lomar. E aí, quando ele chegou, até um pouco meio assustado assim, eu comentei ele falou assim: pastor,
Tem 20 anos que eu coloco o pé numa igreja adventista. Tem 20 anos que eu tenho coragem de vir numa igreja. Mas ele volta. Mas quantos mais não voltam? Quantos mais não voltam? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que havia sido possuído por demônios implorou para ir com ele. E o texto diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-se-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Imagine os sentimentos desse homem quando o barco se afasta e ele não está a bordo. Sabe, ele desejava tanto estar com Jesus, aquele que o libertou, aquele que o curou. Ele estava no inferno, um inferno terrível. Era objeto nas mãos de milhares de demônios. Sangrava todos os dias, se machucava, se feria. Sua imagem era terrível. Ele recebeu a luz, ele recebeu o perdão, a cura, queria estar com o seu mestre. Mas Cristo disse: não, você não vai comigo. Porque eu dei uma missão para você. Vai para os teus e conte a eles o que Deus tem feito, o que Deus fez em sua vida. Sabe, aquele ex-demoniado, ele não ouviu muitos sermões de Cristo. Ele não teve como os discípulos a oportunidade de andar com o seu mestre, ouvir suas parábolas, seus ensinos, seus sermões. Ele poderia afirmar: eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, eu não sei o que falar, eu não sei como fazer. Mas Cristo deu a missão clara para ele, o método também: vai para os teus e anuncia o que Deus tem feito na sua vida. Irmãos, você sabe que nos textos com relatos é mencionado que havia 2 demoniados, mas em outros relatos fala somente um. É porque, quem sabe, um só aceitou a missão, só esse. O outro não aceitou, não foi, mas este seguiu as orientações do seu mestre. Este homem, antes acorrentado por demônios, agora liberto por Cristo, tornou-se o primeiro missionário na região de Decápolis, a região ímpia. Aquela região ímpia. Ele seguiu as instruções de Jesus e começou a dar testemunho. Lucas 8:39 diz: então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele aceitou a missão e foi testemunhar. Queria ensinar o seguinte para mim e para você, irmão: pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei como explicar, mas ninguém está impedido de testemunhar. Sabe, parece que Cristo havia perdido aquela batalha. Cristo vai até Decápolis para evangelizar, mas ele desembarca no seu navio, chega na margem e logo é expulso. Satanás montou uma armadilha, fez com que os porcos fossem mortos, os porqueiros ficaram amedrontados, prejuízo financeiro, vá-se embora, foi expulso. Quer dizer que Satanás foi mais estrategista do que Deus, ganhou a batalha. Será que às vezes em minha vida Deus perde a batalha? Ele não tem capacidade de vencer as ciladas satânicas? Irmão, veja, Jesus entra no seu barco e volta, mas ele deixa um peixinho ali, alguém que as pessoas conhecem, alguém como ele, é a missão encarnacionista, alguém como eles que possui as preciosas joias do Evangelho, foi falar com eles. Quando uma grande luz, quando alguém está por muito tempo nas trevas e de repente uma luz muito forte brilha, ele não consegue enxergar, não consegue discernir, mas quando essa luz ela vai aumentando aos poucos, começa a vai aumentando aos poucos, aí fica melhor para a visão. Deus usou essa pequena luz crescente para aos poucos iluminando os olhos daqueles que estavam há muito tempo em trevas. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Vai comigo aí no capítulo 6, verso 53 de Marcos ainda. Capítulo 6, verso 53 de Marcos.
Cristo volta para as regiões da Galileia, Nazaré, mas depois de algum tempo, diz o capítulo 6, verso 53 de Marcos, diz assim, olha, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Onde é isso, irmãos? Naquela mesma região. Depois de algum tempo, Cristo volta na mesma região que ele fora expulso anteriormente. Olha o que diz o texto, último lendo, verso 45. E percorrendo toda aquela região, trazia em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Verso 56. Agora, diz: onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos tocavam saíam curados. Quando Cristo retorna àquela região, multidões reconhecem Jesus, estão esperando por ele, nas cidades inteiras, eles vão até Cristo, viajam. Veja, no capítulo 8 de Marcos, não só que olha no capítulo 8 de Marcos, é a segunda multiplicação de pães e peixes. Essa segunda multiplicação acontece nesta região de Decápolis. Ali havia quase 10 mil pessoas. Veja, a primeira multiplicação, o povo estava ali ouvindo a Cristo durante um dia, lá na terra de Israel, durante um dia. Aqui o povo estava acompanhando Cristo durante 3 dias. 3 dias. Quem foi, irmãos, que preparou o terreno para Cristo? Um homem ex-endemoniado. Saiu para testemunhar. Então, irmão, não diga, não crie justificativas para dizer que você não tem dons ou talentos para evangelizar, para salvar pessoas, porque Cristo vai desmentir as minhas justificativas. Aqueles que estão caminhando com Cristo estão salvando pessoas. Este homem preparou centenas, milhares, cidades inteiras. O que ele dizia? O que Deus fez em sua vida. Mas quando não há uma vida cristã viva e ativa e eloquente, quando não há experiências com Deus, não temos o que falar, não temos o que contar. Termino com... Bota o fundo musical de novo se tiver aí. Queria terminar com uma história. Eu comportei durante 4 anos, antes dos anos da faculdade. E na comportagem, eles sempre eram muitos jovens em uma casa, a gente se reunia, fazia cultos, orava e saíamos para trabalhar. E chegou ali uma mulher, uma senhora de 65 anos de idade, era Nazaré, ela veio do Pará para Rondônia para comportar. E eu fiquei impressionado porque não era comum ter pessoas assim, tão mais velhas, essas campanhas de comportagem. E eu reparei que ela era um pouco mancando assim, ela tinha uma deficiênciazinha na perna. E quando ela andava muito, começou a doer. Mas ela era a mais animada da campanha. Nazarézona do Pará, era assim que nós chamávamos ela. Eu perguntava assim, mas irmã, você já é aposentada? Sim, eu sou aposentada. Irmã, o que você está fazendo aqui?